Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, Para que sejamos sejamos dignos das promessas de Cristo. Evangelho de São Mateus, capítulo 8, versículos de 23 a 27. Então Jesus entrou no barco e seus discípulos o seguiram. Nisso veio uma grande tempestade sobre o mar, a ponto de o barco ser coberto pelas ondas. Jesus, porém, dormia. Eles foram acordá-lo. Senhor, diziam, salva-nos, estamos perecendo. Por que tanto medo, homens de pouca fé? Respondeu ele. Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez-se uma grande calmaria. As pessoas ficaram admiradas e diziam: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui estamos numa passagem, acredito eu, que conhecida, bem conhecida de nós, né? Que é a tempestade acalmada. Acredito até que muitos dos pregadores por aqui passaram já devem ter pregado sobre esta passagem, né? Mas nós precisamos sempre voltar, né, na palavra de Deus, nos textos da palavra de Deus, que sempre tem algo novo a nos apresentar. E quando a gente vê esse texto, os padres da igreja, quando nos ensinam sobre esse texto, os santos da igreja ao longo da história, mostram para nós que esta barca é a igreja. E muitos santos e padres da igreja também mostram nas suas leituras que nós somos igreja e que também esta barca da igreja, essa barca aqui representa a nossa alma, a nossa vida. Então, quando nós lemos esse texto, nós também podemos olhar para esse texto e pensar na nossa vida, nas tempestades que a gente enfrenta. E como nós enfrentamos essas tempestades? Quando a gente olha no primeiro versículo desse texto, diz que Jesus entrou no barco. Veja, quem tomou a iniciativa de entrar no barco foi Jesus. E segue o texto falando, olha, os seus discípulos o seguiram. Isso é significativo para nós. Por quê? Porque é Jesus que vai ao barco e nós, como cristãos, nós somos seguidores de Jesus. E esses discípulos, então, dessa forma, seguiram Jesus e também entraram no barco. Você que está agora acompanhando Sorrindo para a Vida, nós que estamos aqui no estúdio, nós somos seguidores de Jesus. Isso é uma coisa boa, minha gente. Eu estou te dando os parabéns por isso, tá? Parabéns para você, porque você entrou na barca com Jesus. Se você decidiu se tornar um seguidor do Cristo, se você é um cristão e logo decidiu se tornar um seguidor de Jesus, parabéns para você. Parabéns para você, Cassiano. Obrigado. Olha aqui. Parabéns. Parabéns, padre. Obrigado. Parabéns, Valdênio. Obrigado, Denis. Parabéns, maestro. Parabéns para mim também. Parabéns. Para todos nós que estamos aqui. Para você que está em casa. Parabéns para você que você decidiu entrar nessa barca. E eu já vou dizendo de antemão, essa barca não é uma barca furada. Amém. Porque Jesus está nessa barca. Veja, você nem sabe direito para onde essa barca vai. Por quê? Essa barca vai para o outro lado, a outra margem. E na outra margem, os discípulos não sabiam muito bem o que encontrar. Sabe por quê? Porque lá na outra margem não era território de judeus, era o território dos considerados pagãos. Eles não estavam habituados a ir naquela região. Eles não sabiam o que encontrar lá. Isso é seguir Jesus, minha gente. Seguir Jesus é, eu vou contigo, Jesus. Porque quando você segue alguém, quem vai ditando o caminho e para onde você vai é quem está na frente, não é? Você não vai determinar o caminho, você está apenas seguindo, indo atrás. Então, parabéns para você, porque você está indo atrás de Jesus, mesmo que você não saiba direito onde você vai chegar, onde Ele vai te levar, mas você confia nele. Então, olha, parabéns para você, porque você tem fé em Jesus, porque é pela fé que você segue Jesus, né? São Paulo já nos ensinou, é pela fé que nós seguimos Jesus.
Parabéns. Esse primeiro versículo aqui, ele é fundamental para a gente entender esse texto. Que os discípulos seguiram Jesus. Eles tinham, então, fé em Jesus. O grande segredo desse texto é a gente entender, então, que nós podemos aumentar a nossa fé em Jesus. Então, para você que já segue Jesus, para você que já é cristão, se você não é, você é convidado a ouvir esta voz de Jesus que te diz: vem e me segue. Mas se você já é cristão, você segue Jesus, parabéns. Você confia nele. Você não sabe nem onde direito você vai chegar. Você nem conhece lá a outra margem, mas você confia. Porque é Jesus, eu vou atrás dele, eu vou segui-lo. Você tem fé em Jesus. Bom, e você entra no barco. E aí, a gente aprendeu com o fundador da Canção Nova, o Padre Jonas. Tem uma musiquinha que fala sobre atravessar, sobre entrar no barco, né? Que não dá mais para voltar, porque o mar é Deus, o barco sou eu, não é assim? Quem está bem? Cassiano aqui canta as músicas do Padre Jonas, o Padre João Carlos que conhece também as músicas católicas do Padre Jonas. E quando a gente canta essa música, o que a gente imagina? Aquela imagem linda que a música é suave, né? Como cantou também tão suave aqui o Padre João Carlos, a gente imagina aquele barquinho num lugar gostoso, dando aquela balançadinha gostosa, aquele sol. Só que o Padre Jonas, eu acredito que quando cantou essa música, eu nunca perguntei isso para ele, eu acredito nisso, que ele estava falando assim: olha, não é sempre assim que o mar é calmo, que ele passou por muita coisa para essa canção nova, para a gente estar aqui hoje, né? Às vezes tem tribulação no mar, e é isso que esses discípulos experimentaram. Seguiram Jesus, entraram no barco. Agora eu estou indo embora nesse barco aqui. E aí Padre Jonas canta que não dá mais para voltar, mas às vezes não dá mais para voltar, gente, porque o mar está bravo. Agora eu tenho que chegar lá no final, porque é isso que aconteceu no versículo seguinte, né? Houve uma grande tempestade, de modo que o barco estava sendo coberto por aquelas águas. E olha, quando a gente lê esse texto no grego, a gente vê que quando fala grande, é realmente grande mesmo, a ponto do barco você não conseguir ver mais o barco lá de fora. Quem estava lá na margem, lá do outro lado, não conseguia mais ver o barco, de tamanho que eram aquelas ondas. Era um negócio absurdo, não era qualquer ondinha não, minha gente, era onda gigante. Quem estava dentro do barco não conseguia ver mais nada além de água. Quem estava fora do barco não via, lá do outro lado da margem não conseguia ver o barco, era água pra caramba. O negócio era absurdo. E olha, lembra que boa parte dos discípulos de Jesus eram pescadores? Eles estavam acostumados com aquele mar da Galileia. Eles cresceram, nasceram e cresceram naquela região, trabalhando como pescadores, navegavam como ninguém. A parcela de discípulos que eram pescadores, que era considerável. Então eles já estavam acostumados com tempestades, inclusive, mas tempestade igual àquela, vou te dizer, eles nunca tinham enfrentado. E eles fizeram o que estavam conseguindo fazer ali para manter o barco, para segurar o barco. E Jesus dormia, diz o texto. Veja, quando nós dissemos que esse barco, nós entramos nesse barco, o que a gente imagina? Aquele marzinho calmo, né? Entramos no barco da fé, seguimos Jesus, mas muitas vezes nós encontramos o quê? Altas tempestades. Talvez você assim: nossa, mas depois que eu comecei a seguir Jesus, aconteceram problemas e situações e dificuldades na minha vida que até então nunca havia acontecido. É o famoso: quanto mais eu rezo, mais fantasma me aparece. Filha, essa é a caminhada com Jesus. Veja, você tem fé, você decidiu seguir Jesus, e agora você enfrenta, ou já enfrentou, ou talvez está enfrentando agora, uma grande tempestade, daquelas que talvez você nunca enfrentou na sua vida. E aí você pode até se perguntar: peraí, mas eu tenho fé em Jesus, eu estou seguindo Jesus, eu estou na igreja, eu estou firme, eu estou na caminhada, e cadê Jesus? Às vezes você começa até a duvidar nessa hora da existência de Deus. Peraí, será que Deus existe? Eu nunca passei por uma situação dessa. Cadê Deus? Cadê Jesus? Jesus está dormindo. E não é qualquer soninho também não, tá?
Jesus está no sono profundo, porque ele estava cansado. Mas como assim Jesus vai dormir na hora que eu mais preciso dele? Como assim? Eu aprendi lendo um salmo que não dorme nem cochila o guarda de Israel. Como assim Jesus está dormindo na minha vida? Não vai fazer nada? Meu irmão, minha irmã, você precisa entender o seguinte. Isso está lá no Catecismo da Igreja Católica. A divina providência rege toda a nossa vida. Jesus está dormindo, mas Jesus não está morto, porque Jesus venceu a morte. Se Ele permite as tempestades na nossa vida, é porque isso está dentro do plano dele. Ele sabe o que está fazendo. Se Ele dorme em algum momento da nossa vida, isso não quer dizer que Ele não está atento a nós. Ele sabe tudo o que está acontecendo. Ele sabe, Ele tem o controle de todas as coisas. Aí você pode falar assim, mas peraí, você não está entendendo, Denis. Essa tempestade quase me destruiu. Ou, se você está vivendo isso hoje, essa tempestade está quase me destruindo. Isso está quase me matando. Ué, foi isso que os discípulos disseram. Os discípulos chegaram para Jesus e foram, diz o texto, foram acordá-lo. Na verdade, quando a gente lê o texto original, levantaram Jesus. Eles não acordaram Jesus, eles já foram levantando Jesus, meu filho. Não foram acordando assim, igual se acorda uma criança. Vou acordar meus filhos, eu tenho uns filhos pequenos, né? Agora nesse frio, agora eles estão de férias, mas nos últimos dias das aulas, nesse frio, dá uma dó de acordar aí cedinho, né? Aí você vai todo carinhoso ali, meu filho, bom dia, filhinha, bom dia. Você acha que os discípulos acordaram Jesus assim? Ô Jesus, bom dia Jesus, quem é que vai tomar café da manhã agora? Bom dia, o sol já nasceu lá na fazenda. Você acha? O texto diz que eles nem acordaram no original, levantaram. Talvez sua tradução esteja até assim. Eles levantaram Jesus dormindo, eles levantaram Jesus. Eu acredito, imagino que eles estavam sacudindo Jesus. Jesus, você não vai fazer nada, meu filho. Nós estamos perecendo. Perecer estamos sendo destruídos. Perecer significa estamos morrendo. Você não vai fazer nada. Salva-nos. Estamos morrendo. Eles gritaram a Jesus, pediram ajuda, porque eles viram que estavam sendo destruídos. Está vendo? O que você passou, ou o que você passa, da tempestade da tua vida, os discípulos também viveram isso. Viveram isso. Mas entenda uma coisa: Jesus tem o controle de todas as coisas. Se Ele permite a tempestade da nossa vida, lembra do primeiro versículo, nós temos fé em Jesus, nós decidimos segui-lo, estamos na barca com Ele, Ele está no barco, parece que Ele não está vendo nada porque está dormindo, mas Ele tem o controle de tudo na nossa vida. Você pode se perguntar, mas Denis, então, por que Jesus deixa isso acontecer? Por que eu tenho que passar esse aperto, quase ser destruído? Veja o testemunho que a Valdênia leu. Essa mulher que falou da mãe dela, né, Valdênia? Falou assim, olha, mas a minha mãe é uma mulher de oração. A minha mãe está sempre diante do sagrado, diante de Jesus. Ela é uma seguidora de Jesus. Por que ela vai passar por uma situação dessa? Por que veio essa tempestade na vida dela? Porque é com ela e com Deus, mas ela precisou passar por isso, por essa tempestade. Para quê? Para que aumente a nossa fé em Jesus. Lembra que você já tem fé? Mas Jesus está dizendo, agora você consegue chegar num outro nível de fé em mim na sua vida. O nosso relacionamento vai mudar. Jesus permite que a gente passe pelas tribulações, porque não nos quer fazer gente mole. Isso desenvolve em nós a força. As tribulações, as lutas dessa vida, os altos e baixos dessa vida, mostram para nós que seguir o Cristo não quer dizer ausência de dificuldades, não quer dizer ausência de sofrimentos. Pelo contrário, nos ensina a lidar com o sofrimento, nos ensina a lidar com as tribulações, nos ensina a lidar com as tempestades da vida.
nos dá casca, nos faz fortes, cascudos para as durezas da vida. É isso que Jesus está nos ensinando. Desenvolve em nós as virtudes. É por conta das durezas da vida que isso acontece. E nas durezas da vida, começa também a separar o joio do trigo. Você vê quem mantém a fé firme em Jesus. Você vê quem é mau, né? Quem quer fazer maldade. É nas horas das tribulações que a gente começa a perceber as coisas. Por isso que Jesus permite. Ele não quer, mas Ele permite momentos difíceis na nossa vida. E Ele não nos abandona nesses momentos, porque Ele está lá no barco. Nós estamos no barco com Ele, né? Ele está guiando tudo, Ele está conduzindo tudo. Então Ele sabe por onde o barco vai passar. E se tem que passar por tribulação, é porque tem um motivo. É para nos tornar mais cascudos, mais fortes na fé, fortes na tribulação. Para a gente não ser cristão mole, que desiste por qualquer coisa, que abandona Jesus por qualquer coisa, que abandona a caminhada por qualquer coisa. Nos faz fortes. Isso é muito bonito. A Valdênia leu esse testemunho e, claro, hoje é aniversário da Camila, minha esposa, como eu disse, né, no início do programa. Eu me lembro dela porque ela fez o tratamento também de câncer de mama, como fez essa mãe. Vou até contar um caos que não estava previsto. Mineiro gosta de contar caos, tá, padre? A minha esposa passou por todo o tratamento do câncer também. Descobriu câncer de mama, jovem, esposa muito jovem. Estava amamentando a nossa filha mais nova, Dulce. E descobrimos o câncer. Passamos por todo o processo. Várias cirurgias a Camila passou. Quimioterapia, radioterapia. Hoje está na fase de acompanhamento. Graças a Deus terminou o tratamento, está bem. E faz a fase de acompanhamento. Vários exames ainda, da médicos, mas graças a Deus, uma nova fase. Bom, eu gosto de escrever, sou escritor, trabalho como editora, né? Camila também é editora, ela cuida da nossa editora. Eu falei, Camila, por que você não escreve um livro contando a sua experiência? Porque, como eu disse, Camila gosta de viver. E ela falou, tá bom, eu vou escrever. Como relutou um pouco no início, falei, conta a sua experiência. Porque tanta gente, a gente encontrou tantos livros, inclusive bons, que nos ajudaram a passar por essa experiência. Vamos tentar ajudar outras pessoas. Bom, só que tem uma diferença aí, minha gente. Eu sou muito objetivo. Eu sou muito prático. E Camila, por isso que a gente se completa, meu amor. Camila é o oposto de mim. Nós somos o oposto. Camila vê coisas que eu não vejo, ela é mais filosófica, né? Camila foi escrever o livro e falou assim, Denis, eu vou contando a história. Ela escreveu, o livro já está pronto, deve ser publicado provavelmente em final de agosto, setembro. Camila foi escrevendo o livro e falou assim, eu vou colocar nesse livro algumas cartas para Deus. Eu falei, pelo amor de Deus, que história de carta para Deus é essa, Camila? Vamos na praticidade, minha filha, conta a história, as pessoas precisam saber da história. Não, mas tem umas cartas que eu escrevi para Deus. Eu falei, que história de carta para Deus é essa? Eu falei, pelo amor de Deus, negócio de poesia não é minha praia. Não, Denis, é que eu nunca te contei isso. Eu falei, opa, aí você sente sinal de alerta. Tem uma novidade boa por aí. Quando eu era saindo da infância, entrando na adolescência, eu passei por um momento muito difícil da minha vida. Nessa transição, eu passei por um momento difícil. E eu ouvia todos os dias Padre Marcelo Rossi na rádio. Ela morava em São Paulo. E a mãe dela ligava o programa do Padre Marcelo Rossi todos os dias no rádio. Olha que bonito isso. Então eu e minha família fomos sendo catequizados pelo Padre Marcelo Rossi no rádio. Padre Marcelo, um beijo pro senhor, tá? Tá vendo? Ó? Catequizou a família da minha esposa. Tá vendo a importância dos meios de comunicação, né? O padre trabalha com os meios de comunicação. Aqui a Canção Nova. Olha a importância disso. E Camila falou para mim que aprendeu com o Padre Marcelo. Olha, se você estiver vivendo uma situação difícil, escreva. Não tem com quem, às vezes, até falar. Escreva cartas para Deus. E Camila falou que começou a escrever na adolescência essas cartas. E a gente já tinha vários anos de casado e ela nunca tinha me dito isso, de tão importante que isso era para ela, e é tão íntimo entre ela e Jesus. Porque eu não tenho, né, a carta não era para mim, era para Jesus. Ué. E ela falou, Denis, e eu estou te contando isso porque durante o tratamento todo eu escrevi cartas para Jesus. Eu falei, sério? Você tem essas cartas? Ela, claro que eu tenho. Eu falei, me deixa ler. Ela, não, calma. No livro. No livro. Gente,
As cartas são um espetáculo. Não é porque é minha esposa, não. As cartas são um espetáculo. Porque ela mostra lá a tempestade. Ela mostra a tempestade que ela estava vivendo, mas em momento algum, nas cartas, eu nunca disse isso para ela. Estou dizendo hoje, meu amor, no seu aniversário. Ela reclamou. Em todo momento ela viu um sentido no que ela estava vivendo. É claro, e ela pedia a Jesus: Jesus, me ajuda. Como os discípulos: salva-me, Senhor. Mas ela foi sendo transformada à medida que você vai lendo as cartas. Então, o livro é interessante porque ela vai contando a história do que ela vai vivendo, e aí para e dá uma respirada com uma carta. Conta mais um pouco da história e vem a fase, uma nova carta. Cartas para Deus que ela escreveu. Cartas para Jesus. Durante a maior tempestade que ela viveu, que foi o tratamento do câncer de mama. Por quê? Porque parece que Jesus estava dormindo, né? Vivendo uma doença que você não sabe se você vai viver ou se você vai morrer. Com um filho pequeno para criar. Nas cartas ela falava: Jesus, salva-me, porque eu quero cuidar dos meus filhos. Não era por ela que ela pedia. Em todas as cartas, quando ela pedia algo, era: porque eu quero viver para educar os meus filhos, para a minha família. Meu Deus. Veja, a caminhada que a gente faz no sofrimento. São João Crisóstomo fala, né, que Jesus permite esses momentos de tempestade. Parece que a gente vai ser destruído nessas horas, mas Jesus permite isso para que a gente, primeiro, se fortaleça, cresça a nossa fé em Jesus, e também para que a gente não se envaideça de seguir Jesus, de ter aceitado o chamado de seguirmos a Jesus, de não achar que a gente é melhor porque a gente segue Jesus. Veja a importância dos momentos difíceis da nossa vida, porque Jesus, quando é acordado, o que ele responde para os discípulos? Homens de pouca fé. Ou seja, vocês têm fé, vocês me seguem, vocês entraram no barco. Parabéns para vocês. Vocês entraram no barco, vocês têm fé, vocês mostraram que têm fé. Mas agora eu estou convidando vocês a dar um salto. Vocês têm pouca fé. Eu preciso que vocês cresçam nessa fé. Por isso, a dificuldade, a tribulação, o sofrimento são importantes para que isso aconteça. Eu sei o que está acontecendo, eu tenho controle sobre todas as coisas. Tanto que Jesus vai lá e fala para o vento, para o mar se acalmar. E o que acontece? Da mesma maneira que a gente leu que era uma grande tempestade, agora se faz uma grande calmaria. Mas olha como é que a coisa é doida com Jesus, minha gente. Se o barco está quase virando, os discípulos desesperados acordam Jesus. Se é realmente emergencial, se a coisa é mais importante, Jesus primeiro tinha que ir lá acalmar o vento, acalmar o mar e depois conversar com os discípulos. Não, Jesus tem, a prova de que Jesus tem tudo sob controle é que primeiro ele acorda, primeiro ele fala para os discípulos: vocês têm pouca fé, vocês precisam crescer na fé. E o barco está lá revirando e eles estão quase morrendo e segurando, e Jesus está lá conversando na boa. Vocês têm pouca fé. Agora, vocês entenderam que vocês precisam crescer na fé? Que eu deixei vocês exercitarem essa fé aqui nesse barco? E só no último momento vocês me gritaram: agora sim eu vou acalmar o mar e vai vir uma grande calmaria. Meu irmão, minha irmã, se você está vivendo a tempestade, a calmaria virá. Mas não desperdice a tempestade. Não desperdice o sofrimento. Não desperdice a luta. Exercite a sua fé. Crie casca, crie força, desenvolva as virtudes. Te fizeram mal? Perdoe. Fizeram mal? Faça o bem. Faça como Jesus faria, imite a Jesus. Isso é desenvolver a fé em Jesus, porque eu acredito em Jesus. Eu vou seguir Jesus até o fim. É como o padre tão lindamente cantou, o Padre João Carlos. Vê se eu não vou errar, hein, padre? Me corrija. Venha o que vier, haja o que houver,
eu vou confiar. É isso mesmo, padre? Aprendi? Aprendeu. Venha o que vier, venha a tempestade que vier, venha o sofrimento que vier, venha a dureza que tiver que vir, haja o que houver na minha vida, aconteça o que for acontecer na minha vida, mas eu vou confiar. Eu vou não só manter a minha fé, mas eu vou aumentar a minha fé, porque eu vou pedir a Jesus. Jesus, a fé é um dom, é Deus quem dá. Senhor, eu estou vivendo a tribulação, eu estou vivendo o sofrimento. Está difícil, Senhor, eu estou quase perecendo. Parece que eu vou ser destruído. Mas, Senhor, aumenta a minha fé. Dá-me a graça, Senhor. Aumenta a minha fé, que eu consiga imitar a Ti, Senhor. Eu consiga agir de modo que eu testemunhe que eu sou um cristão, que eu não entrei nesse barco à toa. Esse barco não é um barco furado, Senhor. Me ajuda a desenvolver as virtudes da minha vida, Senhor, as virtudes de um cristão. Eu não quero desperdiçar um momento de sofrimento, um momento de dificuldade. Eu não quero reclamar mais, falar mal mais, duvidar da sua presença na minha vida. Se o Senhor está dormindo, vai ficar dormindo aí, Senhor, porque eu sei que eu sei que o Senhor está dormindo, mas o Senhor tem controle de tudo, porque eu estou no barco, que é o teu barco. Meu irmão, para a gente terminar essa pregação, entenda o seguinte: Jesus não abandona você. Você está no barco, Ele pode estar dormindo nessa hora, para que você desenvolva a sua fé, para que a sua fé cresça. Mas não duvide que Jesus tem o controle de todas as coisas, mesmo quando você passa por um sofrimento, por uma dificuldade, por uma tribulação. Eu quero ler, para terminar essa pregação, o Salmo 121, que são apenas 8 versículos, para que você saia com essa certeza. Jesus não abandona você, você pode confiar nele, como cantou o Padre João Carlos. Venha o que vier, haja o que houver, eu vou confiar porque Jesus cuida de mim, mesmo que aparentemente Ele esteja dormindo, mas Ele cuida de mim. Levanto os olhos para os montes, de onde virá o meu auxílio? O meu auxílio vem do Senhor que fez o céu e a terra. Não deixará teu pé vacilar, aquele que te guarda e não dorme. Não dorme e nem cochila o vigia de Israel. O Senhor é teu guarda, o Senhor é como sombra que te cobre e está à tua direita. De dia o sol não te fará mal, nem a lua de noite. O Senhor te preservará de todo o mal, preservará a tua vida. O Senhor vai te proteger, quando saís e quando entrais, desde agora e para sempre. Porque, meu irmão, se você vive a tribulação, buscando aumentar a sua fé em Deus, isso não quer dizer que você não pode gritar para Ele, tá? Senhor, me ajuda, eu estou perecendo. Mas resista, siga firme com fé nos momentos de dificuldade, porque só assim você vai experimentar a grande calmaria que Ele vai te dar. Amém.